Olá! No universo da segurança e da gestão de propriedades, existe uma verdade um tanto quanto curiosa, quase um paradoxo. Quanto mais experiente um profissional fica, maior é o risco de ele, sem querer, parar no tempo. Hoje, a gente vai mergulhar nesse tal paradoxo do porteiro, para entender por que treinar e se atualizar constantemente não é uma opção, mas sim uma necessidade absoluta. Para começar, vamos com uma pergunta que parece fácil, mas não é. Pensa aí um pouco. O que de fato separa um serviço de portaria que é só bom de um que é excelente? Será que é só o tempo de casa do profissional? A experiência conta, claro, mas será que é só isso? Pois é, a resposta vai um pouco além. A experiência é ouro, sem dúvida alguma. Mas o verdadeiro pulo do gato, o que realmente faz a diferença, é a atualização. É aquele treinamento contínuo, sabe? Que mantém a equipe ligada, afiada e pronta para os desafios que aparecem hoje, não os de ontem. Certo. Então vamos entender o problema a fundo. O primeiro ponto que a gente precisa encarar é o perigo de ficar parado, da inércia. Porque sem um plano de treinamento rolando, a qualidade do serviço começa a se desgastar. De um jeito lento, quase imperceptível, mas muito perigoso. E o pior é que é um processo sorrateiro. São pequenos desvios, sabe? Falhas que ninguém nota no corre-corre do dia a dia, mas que vão se acumulando. E com o tempo, aquele padrão de qualidade que todo mundo se orgulhava, ele vai se perdendo, sem nem a gente perceber. Mas que tipo de erro é esse, afinal? Bom, aqui temos alguns exemplos bem clássicos. Coisas como falhas de comunicação, uma postura que não passa aquela segurança que deveria, procedimentos de acesso que são, digamos, flexibilizados. E o mais grave de todos, atitudes que, sem querer, abrem brechas enormes na segurança. Agora, olha que interessante esse efeito dominó. Tudo começa com algo pequeno, uma informação que se perdeu no caminho, isso já leva a um procedimento errado. E, de repente, esse errinho bobo se transforma num risco de segurança de verdade. Um risco que podia ter sido completamente evitado. Mas, felizmente, para essa erosão da qualidade, existe uma solução bem direta e muito eficaz. É o que o mercado chama de reciclagem profissional. Pensa nisso como um verdadeiro antídoto contra a acomodação. Então, o que é essa tal de reciclagem na prática? É um processo pensado com começo, meio e fim. O objetivo é bem claro: corrigir aqueles errinhos do dia a dia, reforçar o que já está dando certo e, o mais importante, garantir que a equipe inteira esteja falando a mesma língua, seguindo as regras e rotinas mais novas. E os resultados práticos disso aparecem rápido, viu? Não é só sobre corrigir falhas. Esse treinamento melhora o clima de trabalho, o jeito de lidar com as pessoas e deixa bem claro o papel de cada um. O resultado final: menos briga, menos conflito e um ambiente que, nossa, fica visivelmente mais organizado e profissional. Ok, vamos para a parte boa. Como isso se transforma em ganhos reais no bolso e na prática? Porque esse investimento em treinamento traz um retorno que dá para ver e sentir. Não só para o condomínio ou para a empresa, mas para o próprio profissional também. E aqui a gente vê o clássico ganha-ganha. Para o profissional, o que muda? Mais confiança para agir, menos estresse, menos reclamação no ouvido. E para a organização, menos erros, mais eficiência, mais credibilidade e, no fim das contas, a entrega de um serviço de muito mais qualidade. Não tem como dar errado. E se a gente olhar visualmente, a coisa fica ainda mais clara. É uma matemática simples. Investiu em treinamento, o que acontece? A barrinha de erros desce. E as barrinhas de eficiência e credibilidade sobem. São indicadores que mudam de verdade, na prática. E tem um detalhe fundamental que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. O porteiro, muitas vezes, é o cartão de visitas, o primeiro rosto que representa o local. Um profissional bem treinado é a garantia de que essa primeira impressão vai ser sempre a melhor possível. Bom, estamos chegando na nossa conclusão. E a ideia aqui é amarrar tudo isso com uma mudança de perspectiva. É sobre parar de olhar para o treinamento como um gasto e começar a ver o que ele realmente é. A primeira grande ideia para essa mudança de chave na cabeça é bem simples, mas poderosa. Reciclar é evoluir. É tomar a decisão de não se contentar com o tá bom assim, e em vez disso, buscar a melhora contínua como um padrão. E essa evolução nos leva para um ponto ainda mais forte. O treinamento não joga a experiência fora, muito pelo contrário. Ele potencializa essa experiência. Ele pega todo aquele conhecimento valioso do dia a dia e dá uma lapidada, transformando em excelência de verdade. Então, se tiver uma única mensagem para guardar de toda essa nossa conversa,
que seja esta: treinamento não é um custo para ser cortado do orçamento, é um investimento estratégico, lá na base do serviço. Um investimento com retorno garantido, em segurança e em qualidade. Um investimento em quê, exatamente? Primeiro, em segurança, que é a base de tudo. Segundo, em profissionalismo, que é o que constrói a reputação. E terceiro, e talvez um mais importante, em valorização humana, em reconhecer o valor das pessoas que estão ali, na linha de frente. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Depois de tudo isso, a grande pergunta é: a segurança do lugar onde se trabalha ou se vive, ela está de fato evoluindo? Ou será que ela está parada no tempo, correndo aquele risco da lenta erosão da excelência? A resposta, no final das contas, está na aposta contínua nas pessoas.